Olá, eu sou Francine, sou advogada. No nosso último vídeo temos uma visão geral do que se tratam os alimentos, prestação alimentícia, pensão alimentícia, como é comumente conhecida a ação de alimentos. Hoje vamos falar dos alimentos especificamente de pais para filhos, ou seja, eu me separei e eu tenho um filho menor de idade e aquele cônjuge que não é guardião tem a obrigação de prestar os alimentos, de me auxiliar no desenvolvimento daquela criança, na alimentação, na habitação, educação, vestuário e uma série de outras questões que envolvem o crescimento e o desenvolvimento daquele menor de idade. O artigo 196 do Código Civil, ele prevê que a prestação alimentícia ela é recíproca, tanto de pais para filhos, quanto de filhos para os pais, que vai ser tema do nosso próximo vídeo. A obrigação alimentar ela é extensiva a todos os ascendentes. O que isso quer dizer, doutora? Quer dizer que eu aciono o pai daquela criança para prestar os alimentos. Porém, a renda dele não é suficiente para que ele preste alimentos para minha criança ter tudo o que ela precisa para crescer dignamente, para que ela tenha um desenvolvimento decente e digno. Então, o que eu faço? Ele não pode pagar, eu posso acionar os avós. Exatamente isso, eu posso acionar os avós. É uma ação chamada de prestação alimentícia avoenga. Porém, os avós são acionados nas duas partes em iguais proporções. Tanto os maternos quanto os avós paternos. Todos eles podem ser chamados à ação de alimentos para complementar. Eles têm uma função subsidiária no desenvolvimento daquela criança. Obviamente que para acionar os avós, antes eu preciso acionar o parente mais próximo, que seria o pai ou a mãe, dependendo de quem tem a guarda daquele menor. Tá? Todos eles são concorrentes na linha sucessória, todos os ascendentes são concorrentes a auxiliar no desenvolvimento e no crescimento daquele menor. A responsabilidade é de todos, principalmente dos pais. Na impossibilidade dos pais, aí sim eu vou recair sobre as outras posições da linha sucessória. A súmula 596 do STJ, ela cria essa obrigação subsidiária para os avós. Então, não é ilegítimo ingressar com uma ação que cobre alimentos dos avós. Ela é legítima. Você precisa procurar um advogado, se informar e requerer essa obrigação após o requerimento dos pais, dos avós. Para o ingresso de ação de alimentos contra os avós, necessariamente eu preciso ter a formalização desse requerimento. Precisa ser judicial. Procure um advogado ou um defensor público, porque acordo verbal não serve para o judiciário e você não vai poder cobrar essa prestação caso ela não seja cumprida. Eu posso, doutora, o meu filho ainda não nasceu, eu estou grávida, eu tenho como cobrar alimentos? Tem. Existem os alimentos gravídicos, eles estão previstos em lei. A mulher grávida pode cobrar um valor para cobrir as despesas dela, as despesas extras que ela vai ter em função da gravidez. E isso não é só com a alimentação propriamente dita, com exames de pré-natal, com acompanhamento dessa gravidez, ela pode sim cobrar, tá? Como eu faço isso, doutora? Como eu provo? Indícios de paternidade, eu tenho fotos, eu tenho documentos de que aquela pessoa conviveu comigo. Ele pode até dizer que não é o pai, mas eu tenho indícios dessa paternidade. Então eu posso sim cobrar os alimentos. O juiz fixa os alimentos gravídicos, ele dá um valor fixo para aquela pessoa, para o pai da criança, o suposto, ou o pai da criança, fazer o pagamento mensal para a gestante, ok? Obviamente, de acordo com as possibilidades dele e as necessidades dessa gestante. Esses alimentos fixados pelo juiz vão perdurar até o nascimento da criança ou até que possa ser realizado um exame de investigação de paternidade que comprove a paternidade daquele homem com relação à gravidez. Então, se for confirmado, os alimentos são convertidos em alimentos normais
para a criança, para o menor, e se não for comprovado, cessa a obrigação alimentar. No nosso próximo vídeo, vamos falar dos alimentos entre os cônjuges, né? O casal que se separa, e isso tanto no casamento civil quanto na união estável. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!